Bom, já estamos gravando. Compartilhar minha tela também. Ok. E aí, vamos lá. Na última aula, nós começamos a falar sobre a aplicação dos métodos de análise de circuitos, né? Quando a gente tem circuitos em regime de corrente alternada. Nós resolvemos para esse circuito aqui, né? Utilizando as leis de Kirchhoff, que seria o número 1 aqui dessa lista. E aí, até comentei com vocês que não bateu com o valor que eu tinha encontrado quando eu resolvi mais cedo, mas eu resolvi mais cedo com um valor diferente aqui da indutância, e aí por isso que não deu certo. Mas o resultado que a gente encontrou na última aula estava certo, era isso mesmo. E aí, na questão 2, ficou para a gente fazer essa semana, né? Repetir o exercício anterior usando a análise nodal. Então, eu vou desenhar esse circuito aqui já no domínio da frequência, já no domínio fasorial, perdão, que a gente já havia feito na última aula, não muda nada, né? Nós temos a fonte. Temos a nossa fonte, né? 10 com fase 0. Aí vem uma impedância correspondente ao resistor, 5 ohms. Uma impedância correspondente ao capacitor, menos J 2,5 ohms. Aqui o nosso primeiro indutor, com impedância de J4. Aqui a nossa fonte de corrente dependente, cuja corrente é 4I, aqui no caso 4I fasor, que a gente passou para o domínio fasorial. Em paralelo com ela, impedância correspondente a outro indutor, J2 ohms. De acordo, né, também com o exercício, a corrente que passa no capacitor aqui, no caso, nesse ramo aqui, seria a corrente I. E aí a gente precisa resolver, né, o exercício pediu que a gente encontrasse essa corrente I, agora utilizando o método dos nós. O método dos nós, ele envolve, né, as leis de Kirchhoff também, só que as leis de Kirchhoff só das correntes, só dos nós, tá? E não das malhas. E envolve também a gente definir alguns potenciais nos pontos, nos nós do circuito aqui, onde os ramos se encontram, tá? Então, ó, eu tenho um nó aqui embaixo, que seria o mesmo, né? Todos esses pontos aqui onde esses ramos se encontram, eles são equipotenciais, que eles estão ligados em curto-circuito, que eu vou definir aqui como sendo a nossa referência, tá? Ou seja, o nosso 0 volts aí, que a gente iria definir, tá? Então, eu vou ter esse nó aqui, que eu vou chamar de nó A. Esse nó aqui, que eu vou chamar de nó B, tá? O mesmo nó que conecta aqui. E esse nó aqui, que eu vou chamar de nó C. Vamos colocar também as correntes no circuito, tá? Então, vou usar a mesma representação de correntes aqui que eu defini quando a gente resolveu da outra vez, né? Corrente 1, corrente 2 e corrente I3, tá? Uma vez que a corrente desse ramo já foi definida, é aí que a gente está procurando, e nesse ramo também já foi definido que é 4I aí por causa da fonte de corrente. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Uma coisa que a gente já pode definir aqui é o potencial do nó C. Por que a gente já consegue definir esse potencial do nó C? Porque ele está entre a referência e a fonte de tensão de 10, né? E aí, se eu considerar o lado positivo dessa fonte para cima e o lado negativo para baixo, o que a gente tem, né? Na verdade, peraí, deixar assim mesmo. É o próprio valor da fonte, né? É o próprio valor da fonte, justamente, porque a gente pega o quê, né? O potencial dessa fonte aqui é o potencial do nó C menos o potencial da referência, que está aqui embaixo, né? Então, ó, VC menos a tensão da referência, que a gente considera 0, é igual à tensão da fonte, 10 com fase 0. Então, o potencial do nó C é 10 com fase 0 volts.
E aí nós vamos equacionar essas correntes agora usando a lei de Kirchhoff das correntes. Primeiramente, no nó A, a gente já havia feito isso, né, na resolução usando Kirchhoff. Então, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem. Quem está chegando no nó A é a corrente 1 e é igual à soma das que saem. Quem está saindo, I2 e I. Então, I mais I2. E a lei de Kirchhoff das correntes agora no nó B. Nesse outro nó aqui. A soma das correntes que chegam, ó, I2 e a corrente da fonte, que é 4I, são as que chegam, é igual à soma das que saem. A que sai é a corrente que eu chamei de I3. E aí agora, o método dos nós consiste em escrever as expressões para as correntes, né, considerando os potenciais de cada nó. E para isso nós vamos pegar cada corrente e um dispositivo, uma impedância de referência que a gente tenha para essas correntes. Então, começando aqui, por exemplo, para a corrente 1. A corrente 1 é a corrente que passa por essa impedância de 5 ohms, né? Se ela entra pela esquerda, que é positivo, se ela sai pela direita, a direita é negativo. E aí, como é que a gente escreve ela em função dos potenciais? É a tensão nele, que é o potencial positivo menos o negativo, então o potencial de C menos o potencial de A, dividido pela impedância do dispositivo, que no caso ali é 5, né, puramente real, tranquilo. Então, nós vamos ter aqui, ó, potencial de C é 10, 10 com fase zero é puramente real, tá? É 10, menos o potencial de A, que eu não conheço, dividido por 5. Beleza, encontramos a expressão para a corrente 1. Vamos fazer a mesma coisa para os demais. Corrente 2. A corrente 2 é a corrente que passa nesse dispositivo aqui, ó, nessa impedância, sendo que ela entra pela esquerda, positivo, e sai pela direita, negativo. Então, eu pego o potencial do lado positivo, o potencial de A, menos o potencial do lado negativo, o potencial de B, não conheço nenhum dos dois nesse caso, dividido pela impedância, J4. Aí é o seguinte, pessoal, uma dica que eu dou, por se tratar aqui de números complexos que a gente tem e tudo mais, é evitar, né, a gente deixar aqui um número complexo no denominador, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso passar esse J para cima, multiplicando aqui toda a expressão, VA menos VB, deixo o 4 lá, não tem problema, e quando eu passo o J para cima, o que eu tenho que fazer para compensar? Colocar um sinal negativo, só para a gente lembrar o porquê disso aqui, ó. Se eu tenho J no denominador, vamos supor que eu multiplique por J em cima e embaixo, que não altera a expressão, né? Porque se eu multiplico e divido, dá na mesma. Fica J em cima, dividido por J ao quadrado embaixo. J ao quadrado é menos 1, resulta em menos J. Tá? Então, J embaixo é a mesma coisa que menos J em cima. Então, toda vez que a gente quer inverter o J, a gente troca o sinal. Bom, deixa eu minimizar isso aqui. Beleza, essa é a expressão para a corrente 2. Vamos para a expressão para a corrente 3. Localizar uma impedância, né, que a I3 passa, seria essa impedância aqui, desse dispositivo, entra por cima positivo, sai por baixo negativo. E aí, ó, seria o lado positivo está ligado no nó B, então potencial de B, menos o lado negativo ligado na referência, 0, dividido pela impedância J2. Então, VB menos 0 é o próprio VB, dividido por J2, e aí vamos fazer aquela mesma jogada, né? Jogar o J para cima e trocar o sinal. Deixar negativo. Deixar isso aqui à parte, né? Importante para relembrar. E, finalmente, a última corrente que falta a gente equacionar é a corrente I, que passa nesse dispositivo. Então, vamos demarcar ali a polaridade, né?
a corrente está entrando por cima, então em cima é positivo, está saindo por baixo, então embaixo é negativo. Então nós vamos ter, né, potencial do lado positivo, VA, menos o potencial do lado negativo, que é zero, o lado negativo está na nossa referência, dividido pela impedância, menos J, 2,5. Aí eu pergunto, né? Aliás, primeiro, VA, né? Porque VA menos zero é o próprio VA, dividido por menos J, 2,5. Pergunta, se eu quiser jogar esse J lá para cima, o que eu faço? Troco o sinal, né? Então, menos J vai para cima como mais J. É o contrário do que acontece aqui, tá? Na verdade, o J vem como menos J, o menos com menos iria cancelar. Então, fica J, VA, dividido por 2,5. Beleza? Alguma pergunta Beleza? aqui? Não? Ok. Tá tranquilo. Então, vamos substituir agora as expressões das correntes nas equações da lei de Kirchhoff das correntes. Então, primeiro, nessa aqui, né? I1, 10. Deixa eu marcar isso aqui, que eu vou fazer essa substituição só para ficar marcadinho, né? Então, dessa equação aqui, vamos colocar aqui, ó. I1, 10 menos VA dividido por 5 é igual I, essa expressão aqui, J, VA dividido por 2,5 mais I2. Cadê a expressão de 2 aqui, ó? Menos J, VA menos VB dividido por 4. Aí é o seguinte, tem várias formas de resolver isso aqui, né? Posso fazer aqui 1 sobre 5, por exemplo, que é 0,2, multiplicando isso tudo, tanto faz. Mas eu vou aqui como se eu tirasse um mínimo múltiplo comum. Isso não é muito comum, porque a gente tem aqui um número decimal, né? Mas 20 aqui é um múltiplo de 5, de 2,5 e de 4. Acho que é a forma mais fácil de ficar com os valores mais inteiros e tudo mais. E aí, quando a gente tira o mínimo, né? Vai ficar tudo sobre 20. Aqui sobre 20. Aqui sobre 20. E aqui menos J, né? Eu vou deixar os J aqui, que não vai mudar nada. E vai ficar aqui sobre 20 também. Então, nós vamos fazer, ó, 20 dividido pelo denominador anterior por 5 dá 4. 4, então, vem multiplicando toda essa expressão. 4 que multiplica 10 menos VA. É importante a gente fazer devagar, porque para tentar evitar errar. Porque como é um número complexo, é um pouco mais chatinho, um pouco mais fácil da gente errar. Bom, seguindo. 20 dividido por 2,5 vai dar 8, se eu não me engano. Deixa eu achar minha calculadora aqui. Acho que ela está em algum outro lugar. Mas acho que é isso mesmo. Fazer do celular aqui. Só para garantir. Isso 8. mesmo. 8. Então fica 8 VA. E aqui 20 dividido por 4 dá 5, que multiplica VA menos VB. Bom, se toda a expressão agora está sobre 20, eu posso cancelar esses denominadores que estão em toda a expressão. Tá? O interesse, o intuito aí desse mínimo múltiplo comum é a gente fazer isso. E já vou multiplicar aqui, ó. Então, esse 4 aqui vai ficar 40 menos 4 VA é igual a J, 8 VA, menos J, 5, que multiplica VA menos VB. Já fazendo aqui esse mais com menos, fica menos. Bom, isso aqui, aqui. Ver se eu consigo aqui nesse espaço, para a gente não perder as expressões que a gente tinha. Vai ficar então, ó, vamos isolar aqui tudo que tem variável para um lado e tudo que não tem para o outro, tá? Então vai ficar
menos 4VA, vou manter aqui, menos J8VA, né? Que esse J8VA vem para cá negativo, e essa expressão vai para lá positivo. Então, fica mais J5, não vai ter espaço, não. Acho que eu vou apagar o circuito mesmo, porque só com as expressões aqui a gente já encontra. Então, menos 4VA, menos J8VA, mais J5, que multiplica VA menos VB, é igual a menos 40. Né? 40 passei para lá negativo, e esses aqui passei para cá, mudando o sinal. Então, ó, menos 4VA, menos J8VA, fazendo aquele produto, mais J5VA, menos J5VB, é igual a menos 40. E aí, ó, menos J8 mais J5VA dá menos J3VA. Então, fica menos 4, menos J3, que multiplica VA, né? Tem esse termo aqui com VA também, menos J5VB é igual a menos 40. Vou deixar essa expressão aí, tá? Aqui não tem mais o que a gente mexer, não. Falta substituir agora na outra expressão da lei de Kirchhoff aqui, ó. A lei de Kirchhoff que a gente aplicou no nó B. Então, substituindo nessa expressão aqui, tentar fazer caber aqui, nós vamos ter, ó, corrente 2 menos J, VA menos VB sobre 4, mais 4 vezes I. I é J, VA sobre 2,5. Não vou precisar da expressão de 1, não. Vou apagar aqui para caber. E é igual a I3 menos J, VB sobre 2. Bom, já adianto que aqui, na verdade, a gente tem duas equações com duas variáveis, VA e VB. Então, a gente vai resolver aqui para encontrar esses potenciais. Qual potencial que interessa mais para a gente? O VA, porque a corrente I que a gente quer achar só está dependendo dela, só está dependendo de VA. Então, a nossa intenção é achar o VA. Então, vou tentar isolar o VB para substituir e achar o VA, tá? Mas vamos trabalhar essa expressão aqui primeiro. Não vou precisar mais dessas equações. Né? Mínimo múltiplo comum aqui de novo, tá? Lembrando que eu não preciso trabalhar com J para isso. 4J e J4 é a mesma coisa. Beleza. 20 por 4 dá 5 vezes VA menos VB. 20 por 2,5 dá 8. E 20 por 2 dá 10. Que vem multiplicando ali os numeradores. Podemos cancelar os denominadores. E aqui eu já vou fazer as distributivas, tá? Multiplicar aqui tudo direitinho. Então, menos J5 vezes VA, menos J5VA, menos J5 vezes menos VB, mais J5VB. J4 vezes 8VA, 8 vezes 4, 32. E é igual menos J10VB. Como a gente precisa do VA para encontrar a corrente I aqui, eu vou isolar o VB aqui nessa equação já, para poder substituir aqui. Então, vou deixar tudo que tem VB de um lado, J5VB, mais J10VB, que veio de lá, né? Negativo vem para cá positivo. E para o lado de lá, J5VA menos J32VA.
né? Esse aqui foi para lá positivo e esse aqui foi para lá negativo. J5 mais J10, J15 VB, J5 menos J32, menos J27 VA. É isso, né? É. Então, VB é igual a menos J27 VA dividido por J15. Passo o que está multiplicando para o outro lado, dividindo. J no numerador e J no denominador, a gente simplifica. Então, VB é menos, vou fazer essa conta aqui, 27 sobre 15, 1,8 VA. Pronto. Então, a substituição até que não deu muito trabalho para a gente, né? Basta eu pegar esse valor de VB agora e essa expressão de VB, né? E substituir na outra equação que a gente tinha. Depois eu volto com essa expressão para cá, eu tenho ela anotada aqui, só porque a gente vai precisar desse espaço. Bom, então, como que vai ficar isso aqui, né? Aliás, não é nessa expressão que eu tinha colocado aqui, não. É na de cima, né? É nessa de cima aqui, ó. Que é a expressão da outra equação. Então, vai ficar menos 4, menos J3, que multiplica VA, menos J5, que multiplica VB. Quanto vale VB? Menos 1,8 VA. É igual a menos 40. Então, vai ser menos 4 menos J3, que multiplica VA, menos com menos mais, J5 vezes 1,8, 5 vezes 1,8 dá 9. Então, J9 VA é igual a menos 40. E aí a gente pode colocar VA em evidência, né? Esse mais J9 está multiplicando VA, vai lá para dentro do parênteses também. Fica, então, menos 4 mais J6 VA é igual a menos 40. Portanto, VA vou colocar aqui, é igual a menos 40 dividido por menos 4 mais J6. Deixa eu pegar minha calculadora ali rapidinho. Poder fazer essa conta. Vai dar para a gente fazer aqui, tá? Trabalhando aqui na forma polar, menos 40 é 40 com fase 180, puramente real negativo, né? Tá lá do outro lado. E embaixo, transformar na forma polar, menos 4 mais J6, dá 7,21 com fase 123,69. Então, nós vamos encontrar aqui 40 dividido por 7,21, 5,55. E 180 menos 123,69, 56,31 graus volts. Beleza, encontramos VA. Precisa encontrar VB? Não. Por quê? A expressão que a gente tem para a corrente I era aquela expressão... Deixa eu achar aqui. VA dividido por menos J, 2,5. A expressão que envolve a corrente I só envolve o potencial VA. Então, a gente não precisa encontrar o potencial VB para achar a corrente I. Então, aqui vai ser 5,55, com fase 56,31, dividido, passando aqui para a forma polar já, é puramente imaginário, negativo. Então, o módulo é o próprio valor do número e a fase é menos 90.
Fazendo essa conta, 5,55 dividido por 2,5 dá 2,22, com fase 56,31, menos 90, é 56,31 mais 90. Então, 146,31 graus amperes. Beleza? Beleza. Mesmo valor que a gente encontrou. Na verdade, eu não lembro se no valor que a gente encontrou lá na última aula, se era essa fase. Eu já adianto para vocês o seguinte, que eu posso encontrar um valor de fase defasado de 360 graus. Só que uma defasagem de 360 graus equivale ao mesmo ângulo, uma vez que 360 graus é uma volta completa, né? Então, se eu falar 0 graus, seria esse ponto. Ou 360, né? 360, uma volta completa, é o mesmo ponto, tá? Então, aqui, variações que vocês podem encontrar para esse ângulo, né? Vou fazer aqui 146,31 menos 360. Vocês poderiam encontrar aqui menos 213,69. É o mesmo ângulo, tá? Ou, eu acho que o valor acima aqui, nos outros métodos, não dá, não. 506,31 graus. Mas eu acho que, dependendo do método, mais fácil que vocês encontrem esse aqui, ó. Menor do que 360 em mol. Certo? Eu não lembro se é o método das leis de Kirchhoff que a gente resolveu na última vez, se a gente achou esse ângulo de 146,31 ou se foi esse de menos 214, mais ou menos. Mas, na verdade, né, no fim das contas, é a mesma coisa. Beleza? Beleza. Eu queria, agora, como eu tinha prometido para vocês, né, resolver de novo esse exercício pela terceira vez, só que agora usando o método de Thevenin, para mostrar também a resolução desses exercícios, né, desses circuitos em regime de corrente alternada, utilizando esse outro método. Acho que são os métodos mais comuns, método dos nós, leis de Kirchhoff e método de Thevenin. Tem o método Norton também, método das malhas, mas esses não são tão usados assim, na verdade depende muito da situação. E dá na mesma, tá? O método de resolução é a mesma de circuitos em corrente contínua, porém com números complexos. Agora a gente está trabalhando com impedâncias complexas, fasores complexos. Então, não sei se vai dar tempo de resolver hoje, mas qualquer coisa a gente resolve até certo ponto. Continuar amanhã, eu deixo salvo o desenho aqui, tudo certinho. Só para a gente relembrar o método também, tá? Já vou trazer o circuito aqui na forma fasorial, como a gente tinha feito. Aqui a gente vai ter só uma dificuldadezinha a mais por causa da fonte de corrente dependente. A gente tem que perceber uma coisa aqui. E quando a gente usar o método de Thevenin, a tensão de Thevenin, pelo fato da gente ter essa corrente dependente, ela vai ser função desse I aqui, tá? Porque é a corrente I que a gente quer achar, tá? E tá na fonte aqui dependente. Então, a gente não vai conseguir achar sem essa informação. Mas o que acontece, né? Usando o método de Thevenin, a gente vai... esse método é mais utilizado quando a gente precisa encontrar algum parâmetro específico de um componente do circuito, tá? Se eu jogasse esse circuito aqui e pedisse para vocês encontrarem todas as correntes, não seria inteligente utilizar Thevenin aqui, porque Thevenin normalmente a gente remove uma parte do circuito, encontra o circuito equivalente de Thevenin de um outro lado, de todo o resto do circuito, né? E aí a gente consegue ver o que está acontecendo naquele componente. Então, basicamente, né? Se a gente quer a corrente I, que é a corrente que passa nessa impedância,
nós vamos remover essa impedância aqui do circuito, tá? E depois encontrar o equivalente do restante do circuito, de forma que fique da seguinte forma, né? O equivalente de Thevenin vai ter uma tensão de Thevenin, que agora é fasor, uma fonte de tensão senoidal. Lá em regime de corrente contínua, quando a gente fazia para resistência, era uma resistência de Thevenin, agora eu vou ter uma impedância Z de Thevenin. E aqui eu vou conectar a nossa impedância retirada do circuito, né? Essa impedância aqui que eu vou retirar do circuito, eu vou colocar ela aqui. E aí, o que eu tenho que lembrar, né? Que eu já sei, na verdade, que a corrente que passa por aqui é a corrente I. Porque é a corrente que passa pelo componente. Então, é a corrente que a gente quer encontrar. Então, se o circuito é equivalente, a mesma corrente I que passava no circuito original vai passar no circuito equivalente, no mesmo componente. Então, o que a gente tem que fazer para determinar esse circuito equivalente? Encontrar a tensão de Thevenin e a impedância. Vamos começar pela impedância. Aliás, antes aqui, deixa eu desenhar esse circuito sem o componente, que é a partir dele que a gente vai encontrar aqui as outras coisas. Então, isso aqui. E aqui fica um circuito aberto que eu removi aquele componente, tá? Já adianto, né, que a tensão de Thevenin vai ser essa tensão aqui, a qual está submetido o ramo onde tinha o componente, né, a tensão desse ramo. E aí, para encontrar primeiro a impedância, nós fazemos a seguinte regra. A impedância equivalente é a impedância vista pelos terminais aqui do componente aqui que eu retirei, considerando curto-circuito para fontes de tensão e circuito aberto para fontes de corrente, tá? Então, como é que vai ficar esse circuito, né? Vai ficar um curto-circuito aqui na fonte de tensão, a nossa impedância de 5, aqui, né, os terminais da impedância que eu tirei, a nossa impedância de J4, aqui vira um circuito aberto, e aqui nossa impedância de J2 ohms. Pergunta, né? Como é que eu vou associar esses componentes aí? Só tá você na sala ainda, Daniel? Só. Sabe como é que a gente vai? Consegue enxergar aqui? Olha, a meu ver, estão em série, né? O J4 e o J2 estão em série. Porque se esses componentes estão abertos aqui, ó, se esses terminais estão abertos, é como se eu não tivesse nada aqui. Tá? Mas lembrando que eu não posso desconsiderar esses terminais aqui, porque eu quero a impedância vista a partir dele, que é os terminais de onde eu tirei a minha impedância. Então, uma forma da gente poder enxergar isso aqui é se eu imaginar uma corrente saindo aqui, ó. Uma corrente saindo aqui, chega aqui, ela vai fazer o quê? Vai dividir para cá e para lá, certo? Isso. Concorda, né? E aí, quando ela dividir essa que vem para cá, passa nesses dois componentes. Se a corrente é a mesma, estão em série, tá? Mas ela dividiu antes aqui para passar nesse aqui. Então, esses dois estão em série. E o resultado, né, o equivalente em série dele, vai estar associado como com esse? Paralelo. Em paralelo. Tá? A tensão neles aí seria a mesma, né? Então, a nossa impedância de Thevenin
é a série de J4 com J2 em paralelo com 5. J4 e J2 em série é a soma J6 em paralelo com 5. E aqui a gente faz produto dividido pela soma. Então, J30 dividido por 5 mais J6. Passando para a forma polar para a gente fazer a divisão, J30, puramente imaginário, é 30 com fase 90. E passando o denominador para a forma polar, 7,81 com fase 50,19 graus. Então, a gente faz 30 dividido por 7,81, dá 3,84, com fase 90 menos 50,19, dá 39,81 graus ohms. Bom, beleza. Encontramos a impedância de Thevenin, eu vou anotar ela aqui. 3,84, fase 39,81 graus ohms. E vamos para a tensão de Thevenin. Tensão lá da fonte do circuito equivalente. Bom, como eu falei, só para a gente lembrar aqui, né, eu vou ter, né, essa tensão de Thevenin como função da corrente I, tá? Uma vez que a gente... Essa fonte de corrente é uma fonte de corrente dependente, a gente não tem um valor fixo para ela. Então, vai acabar sendo dependente também a tensão de Thevenin dessa corrente I, não tem problema. Vamos desenhar as correntes, lembrando que aqui agora, ó, essa corrente 1 ela não divide, porque aqui os terminais estão em aberto. Então, aqui eu tenho uma corrente 1 e aqui eu tenho uma corrente I2. E aí a gente usa algum outro método, tá, para poder encontrar essa tensão de Thevenin. Pode ser o método dos nós, pode ser as leis de Kirchhoff, não tem problema nenhum. Vamos fazer pelas leis de Kirchhoff, ó. Pela lei de Kirchhoff das correntes, vou aplicar ela no nó que eu vou chamar de A. I1 mais 4I é igual a I2, né? As correntes que chegam, I1 e 4I, corrente que sai, I2. Não tem mais nenhum nó aí onde haja divisão de corrente para a gente poder aplicar isso. Então, vamos para a lei de Kirchhoff das tensões. Lei de Kirchhoff das tensões, né? Vou aplicar aqui nessa malha mais externa. Então, a gente vai ter, ó, considerando aqui negativo, negativo e positivo da fonte, positivo e negativo aqui, positivo e negativo aqui, né? Pelo sentido que eu determinei para a corrente, positivo e negativo aqui. Lembrando que a gente não pega malhas que passam por fonte de corrente. Então, nós vamos ter menos 10, que é 10 com fase 0, mais 5 e 1, mais J4 e 1, mais J2 e 2 é igual a 0. Então, ó, juntando aqui os termos de 1, né? 5 mais J4 e 1, mais J2 e 2 é igual a 10. E aí, agora nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões também, agora pegando a malha que passa pela tensão de Thevenin, porque é ela que eu preciso encontrar, é ela que eu preciso resolver, né? Então, posso pegar essa malha de fora aqui, ou essa aqui do lado esquerdo, né? Vamos pegar essa do lado esquerdo, tem uma impedância só. Então, menos 10
mais 5 e 1. Se a gente considerou, né, a tensão de Thévenin com o lado positivo aqui, o lado negativo aqui, na hora que eu circular a malha, eu chego para ela pelo lado positivo. Então, mais a tensão de Thévenin é igual a 0. Então, fica 5 e 1 mais tensão de Thévenin é igual a 10. Bom, temos aí 3 equações. Lembrando que nós vamos encontrar aqui em função de I, tá? Por causa da fonte de corrente aqui, que depende da corrente I. Não tem problema nenhum, a gente consegue resolver no final. Primeiro, vou pegar I2, que já está isolado aqui, ó, é I1 mais 4I, e vou substituir aqui. Para a gente eliminar essa variável. Fica 5 mais J4 I1 mais J2 e 2, né, que a gente chamou de I1 mais 4I. Opa. Coloquei ali. I1 mais 4I é igual a 10. Então, 5 mais J4 e 1 mais J2 e 1, né, fazendo a distributiva, mais J2 vezes 4, 8, e, que é só I, é igual a 10. Juntando aqui esse J2 e 1 aqui para dentro, fica 5 mais J8 e 1, né? J6, perdão. J4 mais J2 é J6 e 1, mais J8i é igual a 10. E aí aqui, ó, vamos isolar o I1. I1, aliás, 5 mais J6 e 1 é igual a 10 menos J8i. E 1 é igual a 10 menos J8i dividido por 5 mais J6. Aqui a gente tem um problema, mas que a gente consegue resolver ele facilmente, tá? Que é, ó, eu tenho um número complexo com variável em cima. Como é que eu vou dividir ele por esse número aqui? Vou fazer assim, ó. 1 sobre 5 mais J6, que multiplica 10 menos J8i. Porque se a gente faz dessa forma aqui, eu consigo fazer essa divisão aqui, né? E depois fazer a multiplicação, é mais fácil. Então, 1 com fase 0, dividido. Passando para a forma polar, 7,81 com fase 50,19, que multiplica 10 menos J8i. Então, 1 dividido por 7,81 vai dar 0,13, com fase 0 menos 50,19 menos 50,19, que multiplica aqui ainda os 10 menos J8i. Vou fazer assim em cima e embaixo, só para a gente poder economizar espaço, tá? Vou só até achar isso aqui, e aí a gente continua amanhã. Só um instantinho. Passar para a forma retangular, aquele número agora. Nós vamos ter 0,08 menos J 0,1, que multiplica 10 menos J8i. Ali eu tinha colocado o I fora do parênteses, ele está dentro. Bom, eu vou salvar isso aqui do jeito que tá, só tá você aqui ainda, Daniel, até porque, né, a gente vê se amanhã aparece mais alguém. Vou salvar isso aqui do jeito que tá.
e aí amanhã a gente dá continuidade. Mas basicamente, se você quiser tentar, né, se alguém assistiu o vídeo depois e quiser tentar, isola o I1 aqui, né? Já está isolado aqui, só resolve isso aqui para ficar mais fácil. Joga aqui, acha a tensão de TVNAND, coloca aqui e faz nesse circuito aqui. Dá para resolver, é tranquilo. Beleza? Amanhã a gente continua esse processo aqui. Deixa eu interromper a gravação.